Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos, você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada, vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje vamos passear pelos museus Castro Maia. Castro Maia foi um bem-sucedido empresário carioca e uma espécie de mecenas moderno que se destacou como colecionador de arte. Colecionou tanto que seu acervo se transformou em museu, ou melhor, em 2 museus. Um deles é conhecido como o Museu do Açude e o outro, Museu Chácara do Céu, que fica no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa, Rua Murtinho Nobre 93. É para onde nós vamos agora. Nós estamos chegando a Santa Teresa, que é um dos bairros mais antigos e mais característicos da cidade do Rio de Janeiro. A ocupação desses morros em torno do centro da cidade, ela começa com a própria fundação da cidade, pela necessidade de obtenção da água. Cada um que vinha para Santa Teresa buscava construir a casa dos seus sonhos. Santa Teresa é povoada das casas as mais fantasiosas da cidade do Rio de Janeiro. É nesse lugar que também a família Castro Maia constrói o seu espaço, faz a sua primeira casa e depois o filho Raimundo Castro Maia decide que não quer a velha casa de seu pai e que quer fazer a sua casa nova, moderna. Nós estamos aqui de frente para uma das fachadas mais importantes da Casa da Chácara do Céu, hoje conhecida como Museu da Chácara do Céu, aqui em Santa Teresa. Foi projetada por Vladimir Alves de Souza e ele usa aqui nessa casa elementos muito marcantes da arquitetura moderna, como a ausência de telhados que vocês podem notar nessas fachadas. Os telhados, logicamente, existem, mas estão escondidos por essas platibandas retilíneas, sem uma decoração muito arrojada, o que dá à casa um caráter de arquitetura prática, com linhas simples, despojada, que é uma dos grandes motes da arquitetura moderna. Vou apresentá-los ao nosso dono da casa, nosso patrono, Raimundo Antônio de Castro Maia. Este é um retrato dele, feito pelo Portinari em 1943 e foi oferecido a ele pelo Portinari de presente de Natal. E ele foi um colecionador que não se pautou por um determinado gênero ou uma determinada linha de colecionismo, e sim de uma variedade. A gente diz que o compromisso dele era com bom gosto. Castro Maia possuía a mania de colecionar a arte do pai. Por quase 50 anos, ele descobriu e colecionou quase 22 mil itens entre obras, livros e documentos. Bonjour, nous venons de Paris. On vient juste d'arriver à Rio. On trouve que c'est une ville magnifique pour ses richesses culturelles, notamment ici, avec cette belle galerie et ces belles peintures. Comme on vient juste d'arriver, on n'a pas une vision globale. En tout cas, on apprécie ses œuvres, le Corcovado qu'on va bientôt visiter. Vamos conhecer a casa que virou museu? Aqui na Sala de Arte Brasileira, que é o antigo quarto de hóspedes do tempo que Castro Maia morava aqui, é onde nós exibimos uma pequena parte da nossa grande coleção de obras de Cândido Portinari. No momento nós temos 3 telas. Uma delas é de grande formato, né? Essa tela tem 2 metros por 2 metros. As lavadeiras são uma temática
tipicamente portinariana, que é a pessoa do povo, né? A trabalhadora, a lavadeira. Porém, ela é representada de uma forma muito fluida, formalmente, né? Que torna o quadro muito romântico, muito lírico. Aqui, ao contrário das lavadeiras, a gente tem o que as pessoas tradicionalmente reconhecem como um portinari típico, né? A coisa da terra, do campo marrom, da terra de São Paulo, o baúzinho, que é um elemento da iconografia do portinari, a pipa, a questão das crianças, tudo é muito característico de portinari. Professora, e Portinari é um artista que a gente vê em qualquer livro didático, né? E entrar numa sala e ver as obras do Portinari, né? E perceber o quanto eles são valorizados, né? Num espaço como esse, na relação mesmo com aqueles outros artistas que também estão ali, que representam o Brasil, que representam o Rio de Janeiro, né? E vir aqui, de certa forma, é olhar a cidade por onde você passeou, por onde você ainda está passeando, e fazer com que isso tenha um significado, né? Tenha uma tradução. Essa é a sala de jantar dos Museus Castro Maia. É uma sala que concentra todo o sentido eclético dessa coleção, né? Os diferentes elementos que interessavam a família Castro Maia. Esta mesa está sempre decorada exatamente como era na época de Castro Maia. Por sinal, parece que ele vai entrar a qualquer momento para receber seus convidados ilustres. Presidente da República, personalidades da época, grandes intelectuais. Bem, a gente não tem a Vênus de Milo, mas nós temos aqui a nossa pequena Vênus, né? Que foi comprada por Castro Maia na Europa, na década de 50, e que, junto com outro torsozinho grego, da mesma época e da mesma localização, que está na biblioteca do museu, faz o conjunto de obras mais antigo pertencente à coleção Castro Maia. A coleção do Castro Maia também tem várias pranchas de Debré que ficam aqui nesse armário com várias gavetas que podem ser vistas pelos visitantes. Jean-Baptiste Debré foi um dos principais artistas franceses que retrataram o Brasil e o Rio de Janeiro. Durante os 15 anos que Debré passou no Brasil, ele retratou tipos, costumes, paisagens do Rio de Janeiro e de vários estados e várias cidades do Brasil. Essa obra, que se chama Uma Tarde na Praça do Palácio, de 1826, mostra um pouco de como era a vida durante o Império no Brasil. Ela mostra vários detalhes. A gente pode ver as roupas das escravas, os pés descalços, os guardas descansando, as pessoas comprando doces e bebendo água depois de um almoço bastante apimentado. Foi ele que idealizou a primeira bandeira brasileira, ainda no Império. Dá para perceber alguns detalhes da época, as cores da coroa portuguesa e da Casa Imperial Austríaca, os ramos de café e tabaco que representavam a economia, e a cruz representando a igreja. O setor educativo do Museu da Chácara do Céu conta com visitas guiadas e atividades educativas elaboradas para grupos escolares e grupos organizados. Para isso, a gente tem um material voltado para professores e alunos, baseado no nosso acervo, que é um acervo bastante significativo para a formação e para a cultura das pessoas no nosso país. Essa sala era o local de trabalho dele, de reuniões profissionais, e era o espaço que ele dedicava a guardar
algumas das obras que ele mais gostava na vida, que eram os livros. Castro Maia era também um bibliófilo, né? Que é uma pessoa dedicada a colecionar livros raros. E ele também, além de comprar livros raros, ele se dedicou a editar livros de arte. Em 1942, Castro Maia criou a Sociedade dos 100 Bibliófilos do Brasil. O objetivo era editar livros de arte artesanais que fossem verdadeiras obras-primas. Então a ideia era o seguinte, editar grandes nomes da literatura brasileira, ilustrados por grandes nomes das nossas artes plásticas. Então ele convidou Cândido Portinari para editar o livro Memórias Póstumas Brás Cubas, de Machado de Assis. Apenas o exemplar de Castro Maia tem mais elementos além desses. Ele, como o organizador da sociedade, ele muitas vezes conseguia acumular também alguns outros trabalhos, como por exemplo, os desenhos originais, estudos do artista para aquela obra, ou provas não aproveitadas das gravuras. E ele encartava esses desenhos no livro, então tornando o exemplar dele, que era sempre o número 2 dos 100, mais especial ainda. Aqui, por exemplo, nós vemos próximos um do outro o desenho original de Portinari e o resultado dele impresso. Portinari com Machado de Assis. Castro Maia foi genial. Foram 23 livros editados dessa maneira, com duplas como Manuel Bandeira e Aldemir Martins e Jorge Amado com Di Cavalcanti. Achei lindo, fiquei encantada, achei a exposição muito bonita, o local muito bem cuidado, muito agradável, o jardim super bem cuidado, super agradável. Acho uma pena que a gente às vezes mora na cidade a vida inteira e não se toca de tanto lugar bonito que tenta visitar. Isso é verdade. Chega de preguiça e visite mais a sua cidade. E continuando a nossa visita pelos museus Castro Maia, no próximo bloco vamos conhecer o Museu do Açude, uma casa de estilo português adquirida pela família Castro Maia em 1913, que fica no meio da Floresta da Tijuca. Imperdível! Fica aí que eu já volto. Agora, o Museu do Açude. Ele fica no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, e também faz parte dos museus Castro Maia, como o Museu Chácara do Céu, que acabamos de conhecer no primeiro bloco. O Museu do Açude tem esse nome porque fica na Estrada do Açude. São 151 mil metros quadrados em plena Floresta da Tijuca. Muito prazer em recebê-los. Estamos aqui hoje visitando o Museu do Açude. Sejam bem-vindos e espero que a gente possa fazer um agradável passeio pelas instalações do museu em meio a essa beleza da natureza que aqui nós estamos envolvidos daqui da Floresta da Tijuca. A Floresta da Tijuca é a terceira maior área verde urbana do Brasil. Ela foi replantada na época do Segundo Reinado, quando aconteceu um desmatamento muito grande por causa das fazendas de café. A beleza desse lugar se dá exatamente em razão dessas soluções de ocupação do espaço dado pelo Castro Maia, aliado à beleza da paisagem, do cenário natural que o envolve. Portanto, esse museu, a característica dele é um museu de fazer a relação da arte com a natureza. Essa residência foi herdada do seu pai e foi, aos poucos, recebendo essa fisionomia que hoje nós temos aqui
e que vocês podem apreciar agora. No entanto, ela começou de uma modesta casa, de um sítio, e com a qualidade e a elegância que Castro Maia tinha, ele foi alterando a fisionomia da casa, dando a ela esse aspecto hoje que a gente podemos chamar, em geral, de uma residência neocolonial. Antes de entrar na casa, que tal uma voltinha pela floresta? Nós estamos aqui no início da obra do Eduardo Coimbra, chamada Passarela. E esse passeio que nós vamos fazer agora. Uba, vou nessa. Subindo. A passarela, na verdade, é um percurso que se faz por dentro das árvores, por dentro da paisagem da Floresta da Tijuca. O que ele nos propõe? É que a gente retire aquele olhar cansado que a gente tem de apreciar a floresta do ponto de vista do chão e nos leva para este novo horizonte, que é o horizonte das copas das árvores. Uau! Delícia esse passeio nas alturas! Aquelas paredes coloridas ali. Ah, é o quadrado mágico do Hélio Oiticica. A ideia da obra é que a cor das paredes pareça mudar de cor, conforme o movimento do sol. O jogo de luz e sombras dá uma sensação mágica de alteração das cores. Nada melhor, depois de fazer um passeio pelas trilhas do museu, a gente arrumar um recanto para descansar. E é aqui onde nós estamos, nesse conjunto de jardim terraceado, descansando neste banco. Nada mal, o sol está ótimo e aqui a gente está descansando não mais, não menos do que uma obra, que é um banco que foi feito pelo design Hugo França. Interessado que ele é nas questões e na causa ambiental, ele foi sensível ao nosso convite e veio aqui realizar esse trabalho, que é um pedaço de uma raiz que se transformou num banco que agora nos serve para descansar do nosso passeio. Olhando a raiz, dá para imaginar o tamanho que era essa árvore? O Museu do Açude tem um trabalho educativo em parceria com as escolas da rede pública e particular e tem por finalidade dar oportunidade aos alunos de conversar um pouco sobre essa floresta, né, no qual o museu está inserido e trazer para uma reflexão as questões aqui ligadas à história da floresta, sua biodiversidade, né, as questões básicas de preservação e conservação do seu recurso natural. A floresta é incrível, mas agora chegou a hora de conhecer a casa, ou melhor, o museu. Bom, nesse momento do nosso passeio, eu gostaria de convidá-los a entrar na residência de Castro Maia, a casa que virou museu. E nada melhor começar o nosso passeio pelo interior da residência, senão com apresentá-los ao nosso anfitrião, Castro Maia, aqui representado numa fotografia durante sua visita à Índia em 1933. E logo a seguir podemos já ingressar aqui nesta sala, que é a sala de jantar, um ambiente muito representativo do próprio sentido da residência. Será uma residência de verão, onde Castro Maia recebia com enorme satisfação seus amigos, personalidades do mundo das artes, da cultura e autoridades internacionais. Possivelmente, aqui nessa mesa esteve sentado o atual imperador do Japão, Akihito, e então príncipe, em visita ao Brasil.
Depois gostaria de continuar a nossa viagem pelo interior da residência, indo até o salão principal. Bom, aqui estamos no início do salão e nesse ambiente que hoje, na verdade, é a residência da sua coleção. E entre essas enormes diversidades que ele nos deixou, encontram-se essas coleções de azulejaria e da arte oriental. Nós reunimos as duas, trazendo a arte oriental para essa sala principal, para nos dar esta relação que todo o conjunto da propriedade tem com a vida e o universo lusitano nos trópicos. Nós temos aqui algumas peças muito importantes. Podemos começar por essa Shiva, que é uma figura hindu e que nos fala sobre o sentido da criação e da destruição. Ela se apresenta dançando, porque dançando reverbera as forças da natureza. Uma outra peça também de grande valor estético é esta lareira em carvalho, de origem holandesa, do período em que a província de Pernambuco esteve sob a ocupação de Maurício de Nassau. O alemão Maurício de Nassau governou a colônia holandesa no nordeste do Brasil de 1637 a 1644. E interessante dizer que era, além de hoje obra de arte, durante a vida de Castro Maia era utilizada como, na sua funcionalidade, de lareira. Até porque, curiosamente, o Rio é uma cidade muito quente, mas o local, o microsistema do Alto da Boa Vista permite que as residências possam, nos dias de inverno, ligar uma lareira. E aqui nós ainda temos esses dois exemplares muito interessantes, que são os grouse, que são aves do Extremo Oriente. Essas duas peças vieram do Palácio Imperial Chinês, da cidade de Pequim. Daí, ao lado, cercado por essa azulejaria barroca, de termos religiosos, desses cenários de caça, esses cenários da paisagem das cidades europeias, que eram extraídos de gravuras de artistas que os azulejadores portugueses retiravam e copiavam elas, montavam esses painéis com essas cenas. E aqui, continuando o nosso passeio, ainda temos uma série de outras peças muito importantes da coleção de arte oriental, que é a característica da exposição permanente do Museu do Açude. E aqui um ambiente um pouco mais descontraído, mas não menos importante, que é a área da cozinha, onde os banquetes eram elaborados e servidos aos convidados privilegiados de Castro Maia. Olha a quantidade de louças! Um prato cheio para quem gosta de viver com muito requinte. A visita aqui ao Museu do Açude é singular exatamente porque a gente está num ambiente, ao mesmo tempo, de conhecimento de arte e, ao mesmo tempo, de descanso e de lazer. E com a presença dessa figura, Castro Maia, e que tantas contribuições deu a favor da causa da cultura e mesmo da causa do meio ambiente. Valeu muito a pena visitar os museus Castro Maia. Você pode escolher Museu Chácara do Céu, que fica em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, ou Museu do Açude, que fica no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Ou melhor ainda, você pode visitar os dois, por que não? Para saber mais informações como horários de funcionamento e agendamento de visitas, entre no site www.museuscastromaia.com.br. Tchau, pessoal! Até o próximo museu! Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas.
Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.